Olá, nós somos o grupo IREX, um semi-reboque com eixo propulsor auxiliar elétrico com recuperação de energia em frenagens, e apresentaremos nesse vídeo as premissas de desenvolvimento de nosso projeto. O organograma do nosso grupo é dividido em time de engenharia e desenvolvimento, time de protótipo e viabilidade e time de CAD/CAI, com os responsáveis para cada área. O professor Jairo de Lima Souza é o orientador do projeto e, como coordenador, o professor Marco Antônio Barreto. Em nossa agenda, abordaremos conceitos importantes em cada tópico, buscando sempre seguir uma linha de raciocínio desde a contextualização, passando pela causa raiz, até chegarmos no aprofundamento de uma primeira visão do projeto. Contextualizando o projeto, atualmente o Brasil possui o maior índice de transporte de carga através do sistema rodoviário no mundo, o que representa 61% da matriz de transporte de carga no país. E logo em seguida, temos a União Europeia, que utiliza 50% do transporte via modal rodoviário. Como o Brasil é um grande exportador de grãos e outras commodities, o fluxo de transporte de carga rodoviária escoa desde o interior do país até o litoral, com seus portos, e do litoral para o interior, com função de abastecimento do país com insumos. Isso implica em subidas e descidas de serras com elevada delta de altitude. E através de uma análise topográfica com o uso da ferramenta Google Maps, foi possível obter dados de altitude da rota da soja, como podemos ver a seguir. Nos desafiamos a realizar a comparação entre os principais trechos de fluxo de caminhões no Brasil, comparando os trajetos SP-BH através da rodovia Fernão Dias, BR-381, que possui uma singela variação de altitude em comparação ao trecho da Serra do Mar, através da rodovia Anchieta SP-150, que possui a maior variação de altitude. Observamos uma diferença de 44% entre os trechos estudados, com a serra possuindo uma inclinação de rampa maior. Para o estudo de caso, selecionamos os mesmos veículos para aquisição de dados, padronizamos a medida carga bruta e, através de uma pesquisa realizada com o proprietário de um caminhão Scania modelo R420-2006, obtivemos informações como velocidade média, marcha em execução e consumo de combustível em km por litro. Quando o veículo está exposto a situações de aclives, há um aumento de 53% no consumo de combustível por quilômetro rodado. Evidenciamos um problema que ocorre no dia a dia de muitos brasileiros caminhoneiros e empresas de transporte. A partir da utilização da ferramenta de análise da causa raiz, conseguimos extrair esse motivo raiz. Desta forma, conforme contextualizado o problema de maior consumo de combustível em aclives por veículos rodoviários pesados de carga, podemos evidenciar a causa final. Chegamos à causa raiz de que, em aclives, a componente longitudinal da força-peso é contrária ao movimento, o que gera uma maior demanda de potência. Como resposta a esse desafio, nasceu nosso propósito para o projeto. Através de uma solução de engenharia para o desenvolvimento de sistema com operação sustentável de eficiência energética que forneça parte da potência necessária para o enfrentamento de aclives, diminuir o consumo de combustível de veículos pesados de carga nessas situações. Consolidando nosso propósito, usamos a metodologia de Golden Circle para desenvolver um valor à nossa ideia. Acreditamos que o avanço da tecnologia deva desenvolver as melhores soluções e melhorar a vida das pessoas. Desta maneira, nossa solução visa reduzir o consumo de combustível nas situações de aclives e, como consequência de sua eficiência energética, diminuir emissões de poluentes. Por meio de um projeto de eficiência energética sustentável que forneça parte da energia requerida pelo motor para enfrentamento de aclives. Partindo para uma análise rápida de viabilidade e devido ao maior consumo de combustível, os principais clientes, transportadores, caminhoneiros autônomos e cooperativas de transporte, são impactados pelos gastos com combustível, além de repassarem esses custos, muitas vezes não em sua totalidade, para o consumidor final, criando uma cadeia de aumento de preços. Desta forma, o sistema deve ser capaz de reduzir o custo operacional relacionado ao combustível, obtendo um retorno mais rápido do capital investido no produto e otimizando cadeias de clientes. Levando em consideração todo o desenvolvimento do projeto, tomamos atenção em seguir e respeitar as normas técnicas e de segurança, que acercam os documentos implementados por lei, como mostrados a seguir. Devemos falar sobre requisitos de projeto e especificações funcionais, pois o projeto deve respeitar os requisitos de engenharia que desejamos aprimorar. Para isso, o projeto deve estar focado para que o trabalho desempenhado pelo sistema auxiliar
contribua uma parcela considerada em relação ao trabalho total do sistema, e, em consequência, a potência desempenhada pelo motor diesel irá diminuir. Para o desenvolvimento do sistema, é necessário conhecer as especificações técnicas dos veículos de carga, bem como o consumo de combustível, potência do motor e ângulo de inclinação provocado pela pista. Com o intuito de chegar a uma solução mais concreta do problema, realizou-se um benchmarking com alternativas que tenham certa relevância no mercado e proporcionem potência extra auxiliar ou substituam o powertrain convencional diesel com maior eficiência energética. O propulsor auxiliar no semi-reboque com reaproveitamento de energia de frenagem tem como vantagem prolongar a vida útil de componentes com uma diminuição do desgaste do sistema de freio, além da redução de emissões de gases poluentes do veículo, e maior segurança em ultrapassagens devido ao torque instantâneo. No entanto, temos um aumento de massa do sistema como um todo e a falta de redes credenciadas para efetuar manutenção do equipamento. Com a implementação do sistema de recuperação de calor perdido, conhecido como E-Waste Heat Recovery, tem-se como objetivo a recuperação do calor perdido através dos gases de escape, usando essa energia para abastecer o sistema elétrico, com o movimento de rotação de uma turbina. Desta forma, a reduzir a emissão de CO2. Além disso, ele é compacto, o que faz com que ocupe um pequeno volume no package do veículo. Porém, ele provê uma baixa densidade de energia e ainda conta com um alto custo de manutenção, o que implica diretamente no valor agregado do produto. O propulsor elétrico movido à bateria conta com o intuito de substituir o powertrain convencional. Além de não consumir combustível fóssil, este sistema não emite gases poluentes. Por outro lado, temos o aumento da massa no sistema global, massa mais considerável que um sistema híbrido e não é possível de adaptar veículos mais antigos. Outra desvantagem é que a autonomia ainda é suficiente para longas distâncias, e é necessário o recarregamento externo, o que, devido à falta de infraestrutura no país, impacta diretamente na sua viabilidade. Já o propulsor elétrico com geração de energia via célula de combustível de hidrogênio reduz o consumo de combustível fóssil e neutraliza emissões de gases poluentes durante seu uso, além de ter menor impacto na infraestrutura energética do país, pois não é necessário recarregamento externo. Porém, apenas 25% da energia produzida chega nas rodas, trazendo uma eficiência energética baixa. Conta com uma pegada ecológica de carbono elevada devido às perdas energéticas no ciclo e tem um custo mais elevado quando comparado a propulsores de bateria. Para tomar a melhor decisão, foi utilizada uma matriz de decisão, onde foi possível comparar as prováveis melhorias que cada solução seria capaz de oferecer em comparação com um caminhão comum a diesel. Para a ponderação, deu-se preferência aos critérios de implementação, projeto, meio ambiente e custos. Dessa forma, o propulsor elétrico no eixo da carreta apresenta melhor compromisso entre os critérios estipulados. Então, podemos ter a confirmação da solução proposta, com o sistema indicado. A fim de atingir um melhor resultado com o melhor design de aplicação, foi proposto um sistema com sensor goniômetro para identificação da inclinação e, paralelamente, com o sensor de pressão de freio, a determinação de situação de declive. Estes dados são enviados para a ECU, que por sua vez comunica-se com a máquina elétrica para que ela receba energia cinética advinda do conjunto roda. Passando pela relação de par final e com o torque magnético gerado, transforma a energia cinética em elétrica. Com o auxílio do inversor, a carga é armazenada no conjunto de células que formam o pack de bateria. Nota-se que o sistema de arrefecimento trabalha para manter as temperaturas ideais dos componentes do sistema IREX. Para a situação de aclive, é proposto um sistema igual, porém com TPS no pedal do acelerador para a determinação de situação de aclive. Os dados são enviados novamente para a ECU, que por sua vez comunica-se com a máquina elétrica para que ela forneça energia cinética com a carga consumida do pack de baterias. O funcionamento do arrefecimento permanece o mesmo. Exemplificamos as fronteiras e contatos que nosso sistema fará com o restante do veículo por meio da ferramenta Boundary Diagram. Começamos pela interação do usuário, que por sua participação passiva, por meio dos sensores nos pedais, o que significa que ele não precisa acionar o sistema, apenas agir como convencional. Seguindo pelo fornecimento de dados, que será concentrado e distribuído pela ECU. Também mostramos as conexões físicas, ou seja, aquelas em que efetivamente existe contato entre componentes. E por último, temos a demonstração dos percursos de energia, seja elétrica e cinética. A engenharia reversa busca estudar a tecnologia
empregada no sistema de referência para entender seus princípios tecnológicos e seu funcionamento. Sendo assim, foi possível identificar os principais componentes necessários para o nosso sistema e algumas de suas características intrínsecas, como massa, dimensão, material e alguns possíveis fornecedores. Em posse dos componentes necessários ao sistema, pode-se desenvolver a análise de valor, que busca converter sistemas complexos em funções que serão performadas aos clientes. Após definir todas as funções do sistema, classificamos-as de maneira qualitativa, sendo assim definida como primária a função de converter energia. Além disso, nenhuma se mostrou como uma função estética. Porém, gerar calor, promover vibração e emitir ruído se mostraram funções não desejáveis. A análise de valor permite o desenvolvimento do diagrama FAST, que identifica o caminho crítico dentro do escopo do produto, assim como os links entre a função principal e as funções secundárias. O caminho principal se dá quando, a partir do estímulo do operador e atuações de sensores, há a aquisição e o envio de dados para o sistema de controle, que por sua vez envia comandos aos componentes eletroeletrônicos do sistema, que, a partir da variação da inclinação e reconhecimento da situação de aclive ou declive, converte energia cinética em elétrica, ou se utiliza da energia acumulada para fornecimento de potência à relação de par final. A elaboração do P-Diagram permite identificar as entradas do sistema e relacioná-las às saídas desejadas. Considerando os fatores que não estão sob controle direto do desenvolvedor e os que estão, além dos possíveis modos de falha, a entrada de nosso sistema abrange as variáveis que alimentarão os modelos de inclinação de pista e sistema eletrônico. Já a saída serão a dissipação de energia e calor que vão ocorrer através do eixo elétrico e na relação de par final. Os fatores não controlados são subdivididos em 4 categorias, e todos estes devem ser considerados no projeto para a elaboração de design robusto. Os fatores de controle foram escolhidos a fim de minimizar o impacto do consumo de energia, englobando a parte de programação, calibração e dimensionamentos corretos. Os possíveis modos de falha englobam desde a transmissão de dados incorretos ou atrasados, como também falhas mecânicas relacionadas ao uso do veículo em condições adversas. Na FMEA foram levantados todos os possíveis modos de falha, suas causas, efeitos e os controles de design, chegando aos 2 modos de falha com maior RPM. Dentre essas duas, foi possível subdividir entre falhas de componentes mecânicos e falhas de componentes elétricos. Para os componentes elétricos, foram duas as potenciais causas de falhas, sendo elas o mau posicionamento do conjunto de baterias, além do projeto que não prevê proteção contra água e impacto. Como consequências, observa-se mau funcionamento do conjunto, danificação permanente e até risco de acidentes com explosões. As ações recomendadas para cada modo de falha baseiam-se nas suas possíveis causas, visando assim diminuir sua probabilidade de ocorrência. Portanto, as ações recomendadas seriam dimensionamento correto do sistema de refrigeração, validados e testados previamente via simulações de testes, além de boa vedação previamente validada. Para os componentes mecânicos, o principal modo de falha se dá com desgastes excessivos do par final, que utiliza a faixa de torque e rotação da máquina elétrica para transformar em movimento útil. Como consequências, observa-se a quebra do sistema, travamento e mau funcionamento. Nesse caso, as ações recomendadas seriam a manutenção e revisão periódica, além de simulações dos pontos e modos de fixação. Para as estimativas preliminares, tomamos como modelo base um caminhão Mercedes-Benz Actros 2651. Calculamos a força resistiva que o caminhão carregado enfrenta nos aclives da Serra da Rodovia Anchieta. Para isso, usamos equações de dinâmica veicular para a determinação da força de rampa, força aerodinâmica e força de rolagem. Com a força resistiva calculada, a engenharia reversa de motores elétricos e a partir de pesquisa de demanda de mercado, estabelecemos um target inicial como norte para o projeto. Com essas definições, partimos para a nossa definição de máquina elétrica. Lembrando que, para essa etapa do projeto, desenvolvemos os cálculos 100% teóricos, não considerando rendimentos e perdas. Como máquina elétrica definida, foi selecionado o motor Enrax 228, da fabricante de mesmo nome. Pode-se observar nossa metodologia adotada a partir deste fluxograma de melhoria, que, como podem ver, é baseado em desenvolvimentos de modelos matemáticos e simulações a partir de dados aquisitados. Agora vamos dar uma primeira olhada em nosso sketch de projeto. Desenvolvido ainda em fase preliminar, esse protótipo virtual 3D visa a demonstração visual do projeto.
O grupo IREX agradece a atenção. Muito obrigado.